usando uma blusa preta. Boa noite, eu sou a Heloísa, uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos curtos, castanhos com as pontas vermelhas. Eu sou de estatura mediana, estou usando óculos vermelho, uma blusa preta e uma calça rosa. Nós somos as coordenadoras gerais do Centro Acadêmico Maurício Stratenberg, do curso de Pedagogia da Unesp Araraquara, e damos início à cerimônia de abertura do bate-papo com o tema Os Ataques nas Escolas, Tempos Difíceis para a Educação no Brasil. Essa é uma realização do CANT, em parceria com a Comissão Local de Direitos Humanos da FCELAR. E o objetivo do evento é à luz a temática tão atual dos ataques nas escolas, os quais marcaram de maneira ímpar a escola no Brasil, criando pânico entre os estudantes, entre os professores, entre os pais e toda a comunidade acadêmica ali envolvida. Então, para compor a mesa, a gente convida a professora Luciene Tônega e o repórter da EPTV, Rafael Castro. Ele vai ser o mediador dessa noite. A gente está aproveitando também a oportunidade para agradecer nossos convidados da Secretaria de Educação das cidades de Araraquara, de Batatais e de Itápolis. Também agradecemos a todos os nossos inscritos que estão aqui presencialmente ou online, porque vocês são os verdadeiros responsáveis por fazer esse evento acontecer. Nosso evento ainda conta com a tradução em Libras, com as intérpretes Bianca e Sara. A gente agradece toda a disponibilidade e apoio nesse momento. E agora, para dar início, a gente passa a palavra para a professora Claudete, a vice-presidente da Comissão Local de Direitos Humanos. Boa noite a todas, todos e todos. Em nome da Comissão Local dos Direitos Humanos, em nome da diretoria, né, do professor Jean, do professor Rafael, eu cumprimento a todos, né, a secretária Clélia, a professora Lucilene, o Rafael, os gestores, né, professores de Itápolis que estão aqui presentes, os docentes, e gostaria de ressaltar a importância, né, da temática, vem ao encontro das discussões, né, da recém-criada Comissão Local dos Direitos Humanos, aqui na FCL, né, e que tem essa preocupação de reflexão sobre a violência, sobre a violação dos direitos, né, humanos, e destaco a importância, né, desse encontro, com as discussões, né, com reflexões sobre esses ataques, né, nas escolas recentemente, mas pensando também em toda a violência presente, né, no cotidiano das nossas escolas. Então, parabenizo o centro acadêmico pela temática, né, e pela oportunidade de estarmos aqui nessa discussão. Então, boa discussão para todos, tá? E sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Deixa eu me levantar primeiro para cumprimentar todos aqui, né? Boa noite, meu nome é Rafael Castro. Para quem não me conhece, eu sou repórter da IPTV, que é afiliada da TV Globo aqui em Araraquara, repórter de rede, onde eu contribuo para os telejornais nacionais da Globo e também os locais. Quero agradecer aqui imensamente as meninas do CANT, a professora Luciene, pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado, porque é um assunto que merece mesmo a nossa discussão. E eu vim aqui para mediar e bater um papo com vocês, né? Não fazer aquela coisa quadrada, porque isso, né, no dia a dia a gente já tem a sala de aula aí com as explicações dos professores, claro que é um momento importante, mas acho que hoje é uma oportunidade para a gente bater um papo, vocês que são jovens, futuros pedagogos que vão lidar com a criançada, enfim, com os alunos. Acho que é legal esse momento de reflexão. E, no meu caso, para mim, como jornalista, como repórter, eu achei super bacana estar aqui nesse momento, porque eu mesmo, como repórter, né, como jornalista, já enfrentei muitas situações que a gente vai discutir aqui.
né, justamente de violência nas escolas, não só aqui na nossa região, em outras cidades também. Então, é até um momento de reflexão para mim, né, a partir da experiência que a gente vê aqui também, ver o papel da imprensa, né, na cobertura desses casos, né, porque muitas vezes a divulgação de uma notícia, né, na rede social, ou na TV mesmo, convencional, ou no jornal, enfim, isso tem uma influência muito grande, né, na cabeça de outras pessoas, né? Então a gente tem que ter responsabilidade na hora de veicular uma notícia, sei lá, um ataque, onde alunos e professores morrem. Como é que você vai divulgar para não acabar expondo demais o autor do crime, né? E aí acabar incentivando novos ataques. Tem também essa questão que a gente pode discutir mais para frente. Então é isso, quis só me apresentar. A gente vai iniciar a nossa discussão aqui, falando um pouquinho, pedir para o pessoal lá de cima rodar o slide, para a gente fazer um panorama dessa questão. Vou sentar aqui, que aí, do ataque às escolas. Aliás, eu, como repórter, fiz uma pesquisa aí na grande imprensa, e até vi, professora, um dado aqui me chamou a atenção, uma reportagem que saiu na grande imprensa, um levantamento, que foi até compilado aqui pela equipe da professora, pelo grupo aqui da professora na Unesp, mas é o seguinte, gente, o número de ataques em escolas no Brasil já supera o total registrado em 20 anos anteriores. Quer dizer, é um número que serve, vou até repetir essa informação, já supera o total registrado nos últimos 20 anos. Quer dizer, então, o que causa isso? O que fazer? Como enfrentar essa situação? Então, a gente trouxe aqui um panorama só para a gente começar a discutir, professora, né, contar com toda a sua experiência, seu talento na área, para a gente tentar discutir e tentar ver o que cada um de nós, né, o que cada um pode fazer para mudar essa realidade. E essa galera toda, essa garotada toda que está estudando aqui, que vai ter uma grande responsabilidade no futuro e já no presente, por que não, né? A gente vê aqui, ó, então esse mapeamento destrinchando, eu falei 20 anos, mas são 21, né? Ó. Em 2002, quer dizer, acho que muitos aqui ainda não eram nascidos ou estavam nascendo, alguma coisa assim, né? Acho que a galera aqui, de lá para cá teve um caso de grande repercussão na Bahia. Aí nos últimos 20 anos, então, foram 22 ataques, né, cometidos por estudantes e ex-estudantes. Olha o recorte, gente, 15 estudantes e 10 estudantes. Em 3 casos, eles agiram em duplas, né? O número de escolas foram 23, né, sendo 10 estaduais, 9 municipais, incluindo uma cívico-militar, né, ó, atenção a essa informação, e 4 escolas particulares. Nesse apanhado triste, né, a gente tem aí um saldo até de 35 pessoas, infelizmente, que morreram durante esses ataques, né, às escolas, a esse ambiente escolar, sendo 24 estudantes, 4 professoras, uma coordenadora, uma inspetora e 5 atiradores que acabaram se suicidando. Esse panorama aqui, né, professora, mostra um problema muito grave que merece a nossa discussão e é o que trouxe a gente aqui para refletir sobre isso. Para a gente abrir o nosso papo, professora, pelo que a senhora acompanha, vendo esse raio-x aqui, qual a principal razão que possa explicar esse surgimento, né, esse aparecimento de casos? Antes da senhora responder isso, eu queria pedir para passar o próximo slide, gente, por favor, porque tem uma linha do tempo. Olha isso, que acho que vai contextualizar bem o que a professora responder para a gente. Mas que mais um clipe. Isso. Bom, então começou lá em Salvador, né, em 2002. Aí a gente vem na linha do tempo aqui. Em 2004, 2005, 2006 não houve ataques. Depois teve no Espírito Santo, no Rio, Santa Rita, na Paraíba, Paraná, Goiás. Eu acho que aqui... Bom, vocês devem se lembrar aqui do ataque de Suzano, né, que foi um caso emblemático, muito triste, que mobilizou nós da grande imprensa, da mídia, né? E de lá para cá, vocês observam que houve mais ataques. Aqui no estado de São Paulo, esse ano, o que a gente lembra? Que teve o ataque em Montemor, né, o ataque com uma bomba caseira por um ex-aluno em Montemor, em fevereiro. O ataque à faca por um aluno de 13 anos a uma escola em São Paulo, deixou uma professora morta. E houve também o ataque em Blumenau, em Santa Catarina, e outros episódios. O que a gente percebeu, e que eu até anotei aqui, ó, vendo essa linha do tempo, a gente percebe que
nos últimos anos, houve a maior concentração de ataques. 40% desses ataques, eu fiz o cálculo, professor, antes de entrar aqui, 40% desses ataques aconteceram nos últimos 7 meses. Olha esse número. 40% dos ataques aconteceram de 7 meses para cá. Então, a gente observa uma escalada da violência, né? Então, quer dizer, está se concentrando mais nesse período recente. Como explicar isso, professora? Boa noite, obrigado. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos e todas, aqueles que nos acompanham pelo Meet agora, ia dizer pelo YouTube, mas pelo Meet, para os alunos, para as alunas, para os educadores e educadoras que foram convidadas e que atenderam o nosso convite, para os secretários de educação, que também atenderam o nosso convite, estão aqui representando aqueles que estão assustados e preocupados também, que não é, na pele de educadores que também passaram por tantas dificuldades nesses tempos, em que estão nas escolas enfrentando todas essas situações. Então, muito obrigada também, queria agradecer às meninas, meninos do Cante, pela iniciativa e pelo entusiasmo por trazer à tona um tema tão urgente, tão necessário, exatamente porque vai mexer com algo que é o calcanhar de Aquiles das nossas instituições, que é o tema da violência nas escolas, e por que não dizer o seu paradoxo, e exatamente aquilo que nós vamos até o final dessa noite conversar, que é por onde se faz o caminho para a inversão deste problema, que é a falta da convivência, ou de uma convivência cuja qualidade seja ética, inclusiva, seja cuidadosa, seja democrática. Então, para começar respondendo a sua pergunta, todo esse levantamento que nós temos feito no grupo de estudos, ele tem mostrado, de fato, que não é apenas uma sensação, esse aumento dos ataques que nós temos vivido, mas estes ataques, primeiro, eles representam, eles são violência extrema, eles não são apenas violência, mas eles são correspondentes a violências extremas, ou como formas de terrorismo, inclusive, podem ser entendidos como formas de manifestações de terrorismo, inclusive, e eles são reais. Esse aumento destes ataques, eles são reais, como nós pudemos ver neste mapa que você apresentou, e que são decorrentes, não é à toa, do tempo que nós vivemos com afrouxamento, de fato, das questões das relações sociais que nós vivemos e do período que nós tivemos no Brasil, em que não estamos agora falando do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista político que nós vivemos, em que, de fato, tivemos em que as armas, por exemplo, foram potencialmente motivadas para todo cidadão do bem que pudesse se defender, não é? As ofensas, as diferenças também foram motivadas por pessoas públicas que estavam no poder. E isso tem uma relevância muito grande a sujeitos que, de fato, que imitam, que percebem, que esperam de suas autoridades as formas e os seus que imitam os seus comportamentos e esperam de suas autoridades as formas como devem se comportar.
Então, dizer que as formas pelas quais eu me refiro à mulher, as formas pelas quais eu me refiro a pessoas, as diferenças, então, sejam elas raciais, sejam elas de quaisquer que sejam as de gênero, são formas que fazem com que com que eu inflame uma diferença, com que eu inflame uma violência. Então, isso não é mera correspondência. Existem estudos que me mostram que há uma correspondência entre os anos em que nós tivemos essa situação, essas ideologias políticas que nós tivemos no Brasil e o aumento da violência. Ao mesmo tempo, existem estudos que mostram que o afrouxamento às armas de fogo, o aumento das armas de fogo no Brasil, por exemplo, as pesquisas feitas pelo Instituto Sou da Paz, mostram que o aumento das armas de fogo também se refere a uma correspondência com o aumento da violência. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que este não é um fenômeno apenas do Brasil, só que ele é caracterizado no Brasil exatamente porque ele tem esse momento que vivemos em que estes extremismos vieram à tona. Esse extremismo, do ponto de vista das ideologias, é também algo que o mundo tem vivido. Porém, no Brasil, ele está presente nestes últimos anos. E isso tem nos levado a entender, a enxergar as relações entre estes ataques, ao aumento desses ataques. Para além disso, nós temos no Brasil algo que é uma legislação insuficiente do ponto de vista das relações que acontecem na internet, de onde esses ataques surgem, de onde eles são planejados, dos fóruns, das subculturas que antes, Rafael, e a gente ainda vai conversar sobre isso, antes eram organizadas, eram atuantes dentro de espaços que nós, cidadãos comuns ou de gerações mais velhas, como eu, por exemplo, não tínhamos tanto acesso, porque a minha geração não sabe acessar a internet como a geração dos meninos e meninas de graduação aqui, por exemplo, não é? Eu me refiro a sites, a plataformas mais escondidas, por exemplo, como a Deep Web. Porém, os ataques hoje, se sabe, eles não vêm mais dessas plataformas escondidas, mas eles vêm de plataformas que são acessíveis a quaisquer pessoas. E, portanto, a falta de legislação e de regulamentação no Brasil à vida virtual que nós temos também fez com que nós tivéssemos um crescente número de um aumento, uma inflamação desses discursos e de crimes de ódio na internet que levaram a estes ataques. Por falar nesses crimes de ódio, a gente tem acompanhado aí, lá em Brasília, o Congresso está discutindo o projeto lá para regulamentar a questão das fake news, né? Porque a gente recebe muita coisa no WhatsApp, em outras ferramentas aí, e aí entra também a questão porque essa juventude que está conectada à internet muitas vezes também recebe discursos de ódio, de grupos extremistas, também por esse tipo de ferramenta, né, professor? Isso também explica esse crescimento, esse contato aí com essas ferramentas da internet, é isso? Explica, Rafael, e a gente tem um problema seríssimo, como a gente tem visto o PL, o projeto de lei das fake news, e que visa a regulamentação dessas plataformas, o quanto elas não têm contribuído exatamente porque ninguém quer perder, em termos até financeiros,
o quanto uma publicação ou o quanto os algoritmos que são multiplicados quando se tem uma publicação de uma notícia falsa, uma publicação de uma situação, de uma cena de violência, o quanto isso multiplica o número de usuários, não é? Imaginem, a gente está nesse grupo, no GPEM, a gente, então, tem um subgrupo, uma força-tarefa, tentando levantar quais são os vídeos, onde é que estão esses vídeos, por exemplo, os vídeos do ataque de Suzano, está lá para todo mundo ver. Os vídeos do rapaz, eu esqueci o nome dele, do agressor de Realengo, quando ele faz os vídeos lá do Rio de Janeiro, há quantos anos isso? Está lá para todo mundo ver. Uma vez postado, uma vez a gente sabe que ferrado, né? Então, ou seja, está postado na internet, dificilmente a gente consegue retirar. Então, a gente tem uma luta muito grande na internet que é para tirar esses acessos, inclusive para responsabilizar quem divulga. Porque todas as vezes que eu compartilho e que eu divulgo no Instagram, no WhatsApp, em quaisquer que sejam as plataformas ou nas redes digitais, eu colaboro com os discursos de ódio, colaboro com esse algoritmo que aumenta e colaboro com esses perfis que ganham mais seguidores. E como não tem criminalização desses perfis, o que eu tenho? Quando a gente fez esse teste, quando a gente tem um perfil de alguém que manda uma mensagem com um discurso de ódio, dizendo que vai matar alguém, ou uma mensagem de misoginia, ou de xenofobia, ou qualquer que seja a violência, quando a gente manda para o YouTube, manda para uma plataforma, manda para o TikTok, para qualquer uma delas, o que a gente tem? Para o Twitter, por exemplo. Fizemos esse teste essa semana passada. A gente tem, a gente manda, eles então baixam a mensagem, o que foi postado, a postagem da pessoa, mas o perfil continua lá. E qual é a alegação? A alegação é o que todos nós estamos vendo, é pelo direito da pessoa de se manifestar. Mas acontece que há uma discussão moral aí, que é preciso ser séria e que precisamos ir à frente. Porque vem daí os ataques, vem desses grupos e dessas subculturas, desses meninos e meninos jovens que são radicais, que são radicalizados no ódio ou em discursos de ódio, que vão para essas comunidades, que, inclusive, elas aliciam outros jovens em chats e de jogos que os pais nem imaginam cujos filhos correm perigo. Porque o seu filho está jogando Fortnite, seu filho está jogando Minecraft, e o pai está olhando lá para ele, está olhando na tela do vídeo, da TV, do game, do celular, e acha, meu filho está jogando qualquer outra coisa, não tem perigo nenhum. Só que ele não está vendo que no chat do jogo tem alguém aliciando, conversando com ele para levá-lo para outra plataforma, que é uma plataforma em que se juntam subculturas para promover o ódio, para incitar a violência. E eis o grande problema quando a gente fala que não há uma regulamentação. Porque quando eu te xingo aqui ao vivo e fisicamente, você sai daqui e faz um boletim de ocorrência contra mim. E aí isso tem uma penalização, tem uma criminalização. Porém, na internet, isso não vai à frente. O que eu faço, como a gente fez semana passada? O Raul, né, um doutor, hoje doutor, já se doutorou semana passada até, ele
postou, então, mandou para o Twitter, olha aqui, tem esse cara está postando uma mensagem de violência. Então, o que o Twitter fez? Ele mandou uma mensagem de volta, dizendo que a política do Twitter é barrar essa postagem, retira a postagem, mas garante o direito desse perfil de continuar existindo, vamos dizer assim. Esse cara, o que ele faz? Ele posta de novo, ele retuita, ele faz de novo, e os seus seguidores fazem a mesma coisa. Então, se não há criminalização, ele continua fazendo isso e continua aliciando jovens que, como o garoto de Realengo, o garoto de Suzano, o menino, posso chamar de menino, de 26 anos, de Blumenau, todos vêm. De onde vêm esses ataques? O cabeça pensante, o planejamento, a ação, a imitação, vem de onde? Vem dessas subculturas que não mais se organizam na Deep Web, mas se organizam onde? No Twitter. Se organizam onde? No TikTok. Se organizam no Instagram. Se organizam em plataformas que são comuns e, inclusive, em jogos que os nossos filhos estão jogando sem saber do perigo que correm. Vamos acompanhar aí o desdobramento, né, dessa PL da fake news. Agora, queria pedir para a gente avançar aqui no nosso slide, só para fazer um registro aí, acho que é o próximo, por favor. Isso, tinha um antes, não tem pessoas afetadas? Ou já vai direto para esse? Então vamos nesse. O próximo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Ah, não, vamos nesse, volta um pouquinho, que, opa, voltou. Não tem problema. Vamos falar um pouquinho, então, de quem comete, né, esses ataques, qual que é o perfil, né? A gente já está começando aí nesse nosso bate-papo entender o contexto, o momento que a gente está vivendo, né? Então, essa questão de internet, nos últimos meses, essa onda aí, esse aumento do número de ataques, mas o perfil, né? Quem que comete isso aí? A gente vê aí, nesses últimos ataques, o mais novo tinha 10 anos, o mais velho 25. Maioria do sexo masculino, né? Pelo que a gente viu, brancos, tirando lá o caso de Realengo. Eles apresentam ter esse gosto pela violência, o culto às armas. Eles gostam de serem reconhecidos, né, por um determinado público. E eu acho que a internet acaba aumentando o ego dessas pessoas, né? Se matar alguém lá vai ficar famoso, né? Então isso também acaba alimentando, né? Imagino eu, depois a senhora comenta para a gente. Essa questão de isolamento social, relações interpessoais restritas, e a gente vê esse conjunto de valores aqui, infelizmente, que esses valores que acabam se encontrando nessas várias ferramentas pela internet, né? Misoginia, homofobia, racismo, xenofobia, supremacia branca, acho que são valores que acabam sendo encontrados aí nesses lugares e acabam incentivando, né? Tem uma questão de saúde pública também, porque assim, eu mesmo me pergunto, tudo bem, né? Às vezes o adolescente fica vendo lá aquele, até mesmo no TikTok ou no Instagram, recebe alguma mensagem que possa, né, induzi-lo a cometer um ato, mas tem também a questão da saúde mental, né? A pessoa é doente, né? Eu me pergunto também, acho que em muitos casos, e vi aqui que nesse levantamento que o grupo aqui da professora fez, tem também isso, indícios de transtornos mentais, né? E muitas vezes não diagnosticados e nem tratados. Mas aí vem esse contudo aí que eu acho que é importante. Não dá para falar, são só doentes mentais. Ali, a causa determinante vem de uma leitura racista, homofóbica e misógina do mundo. Quer dizer, então isso, pelo que eu estou entendendo, é o que tem um efeito maior, né? Falta de perspectiva e propósito, e alguns abandonaram a escola, né? O perfil. Professora, vendo então esse perfil, então é isso que eu queria abordar com a senhora, quer dizer, então, a maioria às vezes não é nem a questão da saúde mental, é justamente essa questão desses valores que eles acabam encontrando, que partem de grupos extremistas, é isso, professora? Esse perfil? Eles têm
algo em comum, sim, e a gente tem visto, nós temos encontrado algumas pesquisas, começam a aparecer algumas pesquisas que mostram meninas atuando. Só que fica em todas as pesquisas que a gente tem feito, fica muito evidente a característica, e isso dá para perceber, por exemplo, nessas últimas reportagens que a gente teve, que vocês, inclusive jornalistas, foram muito bem-sucedidos, inclusive nos ajudando, pensando, a sociedade nos ajudando a reconhecer, a encontrar caminhos que a polícia não conseguiu chegar, não é? Nos problemas, por exemplo, das escravas virtuais, né, escravas sexuais virtuais, que nessa última reportagem do Fantástico, da Metrópolis, em que as meninas são colocadas expostas e são no Discord, naquela plataforma em que vários adolescentes os adolescentes principalmente têm bastante acesso. Então, esses grupos, eles têm, o comum entre eles é que eles são meninos. Quem está à frente dessas plataformas, desses grupos, quem são os monitores, quem são aqueles que estão coordenando, são sempre meninos. Na verdade, o Fantástico já trouxe isso, os repórteres do Fantástico, depois o pessoal do Metrópolis também identificou, são 5 grandes grupos, e são 5 meninos, 2 deles do Rio de Janeiro, um de Minas Gerais, o repórter do Fantástico que identificou, um de São Paulo e um do Rio Grande do Sul. E as meninas, que são as meninas, interessantemente, olha como é uma questão também de cultura, são do Rio Grande do Sul, as meninas que são dadas como escravas sexuais, nas 2 reportagens que aparece bem claro. E qual é o comum desses perfis? São meninos e meninas que tiveram experiências de isolamento, são meninos e meninas tímidos, que têm altas habilidades de tecnologia, porque conseguem mexer muito bem em computador, não é? E eles são brancos, eles têm uma dificuldade de relacionamento com outros, eles têm dificuldades de relacionamento, inclusive do ponto de vista sexual. Então, na maioria, eles são, por exemplo, eles têm algumas, são incels, eles são assexuais, eles se definem como diferentes. Eles têm... Eles procuram por pessoas que sejam da mesma forma. Passaram por situações de bullying, também têm isso em comum. Todos eles têm isso, e isso não quer dizer que uma dessas causas, como você bem lembrou, na maioria têm causas de psicopatia, já que a gente não pode mais dizer da sociopatia, né, como um grande espectro, então, da psicopatia, porque eles não têm nenhuma empatia. Veja, o garoto de 26 anos de Blumenau, ele mata como se ele estivesse matando, né, sei lá, uma lagartixa, uma barata, né? Ele está matando uma criança com um facão e está tudo bem, né? Nenhuma empatia pelo estado do outro. Então, isso é uma característica de psicopatia mesmo, só que não dá para dizer que uma dessas características isolada vai fazer com que ele leve um ataque. Então, vejam, não dá para dizer que toda pessoa que então sofreu bullying vai cometer um ataque. É nessa lógica que a gente não pode dizer que então Porém, todas essas características juntas formam um comum. O que há de comum entre esses agressores? Então, o que há de comum? Eles tiveram situações de bullying, eles são brancos, eles passaram por uma situação de exclusão, eles passaram por situações de isolamento, todos eles relatam isso, e vejam, a professora que separou o garoto da facada de São Paulo, aquele garoto que mata a professora em São Paulo, o caso recente que aconteceu em março, tem um relato
triste dela, ela diz, a professora que segurou ele, ela diz, eu não o reconhecia. Eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. E aí foi interessante que semana passada aconteceu um caso, não sei se vocês se lembram, na Sérvia, né? Então, não foi no Brasil, um caso recente, né? O garoto que do turno da manhã ele volta à tarde, mata o segurança armado, né? Na escola tinha um segurança. A gente vai conversar sobre isso também. Então, mata o segurança, entra na escola, mata 8 pessoas, se eu não me engano, depois liga para a polícia e diz: oi, estou aqui, pode vir aqui me buscar, né? Então, a gente discute isso depois. Mas ele uma das professoras depois dá um depoimento dizendo ele era um menino bonzinho. Então, mais uma característica: meninos bonzinhos. Meninos que nunca deram problema, meninos que não se manifestaram, meninos que não eram indisciplinados. Então, veja, isso são questões que nos levam a encontrar um perfil, de fato, daqueles que nunca foram vistos. O garoto de Suzano, nós tínhamos o depoimento dos professores que eram professores na época em que aconteceu o caso de Suzano, como um garoto que sentava no final, no meio da sala. Os amigos dele, os colegas de turma, porque era um menino evadido, ele tinha saído da escola evadido porque ele saiu e não se sabia por que ele tinha saído, ele não tinha encerrado, trancado, simplesmente ele deixou de acompanhar a escola e não se sabia por quê, depois se soube, ele não tinha mãe, ele estava com a guarda da avó, a avó era uma velhinha, perdeu a casa, era uma situação muito complicada, e os colegas de turma diziam, ele nunca participava de nenhum trabalho em grupo, ele nunca participava das atividades, ele não participava dos trabalhos, e ele também, não, quando tinha atividade de educação física, ele não queria participar. Então, vejam, sempre as mesmas evidências. Então, que evidências são essas? De alguém que está excluído, de alguém que está isolado, de alguém que não está pertencente. Além de todas essas características de transtorno, que pode ser, então, uma psicopatia, ele ser branco, e ele ser um seguidor, então, de outros ataques. Então, ele se motivar, ele ser um simpatizante de outras formas de violência, de outras pessoas que também cometeram atos de violência. Então, ele se junta a essas pessoas. São simpatizantes de causas, por exemplo, como a causa nazista. Bom, a gente já viu aqui, então, né, as causas, né, possíveis causas para essa onda de ataques. A gente já mostrou aqui um raio-x do perfil dos agressores. Agora, avançando um pouco, professora, e antes de falar, né, como combater, como enfrentar, eu fico pensando aqui, a galera que está aqui são alunos de pedagogia, né, futuros educadores, e que vão enfrentar aí uma situação difícil, né, na sala de aula. Como é que é para essa turma aqui identificar possíveis sinais de que, de repente, o aluno está propenso inclinado a ser violento? Como é que um educador... Eu fico me passando assim, no papel deles aqui, até a aflição deles quando eles saírem da faculdade e forem para o mercado de trabalho, né? É um problema, um desafio que eles vão ter que enfrentar. Como enfrentar isso? Ai, que pergunta mais bonita, né? Para nós que estudamos isso. Eis o grande desafio. Veja, nós começamos a falar sobre os ataques e denominamos o ataque como uma forma de violência não comum. Quando a gente fala dos problemas de convivência,
e nominar esses problemas de convivência e nominar a violência como algo que é uma violência extrema, nos ajuda a perceber algumas características que ela tem que lhe são peculiares e muito próximas a um tipo de violência cuja lei no Brasil a especifica como algo bastante importante, que é o bullying. Então, e não é aleatório. Nós temos uma lei anti-bullying no Brasil, para quem não sabe, desde 2015, que fala da necessidade do combate ao bullying como algo que é imperativo da escola. Ou seja, as instituições que educam precisam ter programas de combate ao bullying. É lei. A lei fala não só do combate ao bullying e demais violências, como ela fala de um programa para uma cultura da paz, ou seja, em algo que seja progressivo, intencional, que seja contínuo e que não seja pontual. Mas existe uma lei, então, a lei anti-bullying, que até foi incorporada depois à LDB em 2018, e, portanto, transformada não mais dentro mais uma lei, mas na própria Lei Maior de Educação, e, portanto, não tem mais como fugir dela, ou seja, há uma necessidade de colocá-la em prática. Por que uma lei anti-bullying? Porque o bullying tem algumas especificidades, e uma delas é exatamente essa, que faz com que a violência extrema seja ali muito próxima, que é invisível aos nossos olhos, de autoridade. E aí, o quanto isso é difícil de ser localizado, Rafael, e o quanto não ser localizado não significa que nós não precisemos atuar. Veja, porque... e aí eu vou falar de dois pontos de vista, da família e da escola, porque aqui a gente tem professores, mas a gente pode ter também pessoas assistindo que são pais, porque a gente vive dizendo que o problema desses meninos vem da mãe que não vê, da mãe que é negligente, dos pais de uma família que é negligente, e pode ser, e é mesmo. Por exemplo, a mãe do garoto que foi desbaratado o crime que é desse último do Fantástico agora, a mãe não tinha noção do que o garoto fazia. O garoto, por exemplo, de São Paulo, que era um dos que coordenava essas violências sexuais das meninas, das escravas sexuais na internet, ela dizia, e foi até interessante o depoimento, não sei se vocês viram o depoimento da mãe, mas é triste demais, porque ela tinha 2 filhos, Rafael. Um, ela dizia, era o bonzinho, e o outro era o drogado. E quando a Polícia Federal chega na casa dela, ela chega para pegar o bonzinho. E ela diz, mas ele é bonzinho, ele trabalha, ele me sustenta. Ela é uma senhorinha. Porque ele passava o dia no computador. O ruim é o outro. E ela dizia, que era o drogado. Porque o outro era farrista, saía, então era o drogado. Mal sabia ela que ele era o organizador de todos aqueles programas dos encontros do Discord, em que as meninas eram expostas, né, a espetáculos com mais de 700 pessoas vendo as meninas se automutilarem na frente de todo mundo. Não é? O filho dela era um organizador disso. O filho dela fazia, e ele tinha no armário, não sei se vocês viram essa reportagem, mas ele tinha uma impressora 3D em que ele produzia o peito da menina automutilado em 3D e vendia para os pedófilos. E mandava pelo correio. Entenderam isso? Ou seja,
como é que você explica uma coisa dessa, não é? Mas, enfim, tudo isso para dizer para você o quê? Que é difícil a gente reconhecer. E a família, que a gente fala de que é negligente, ela não consegue reconhecer mesmo. E a escola também não. Por quê? Porque o bullying tem uma característica que quem age mal, quem é o agressor, ou quem depois é vitimizado e se torna o agressor, que é o caso desses meninos, não o faz e não sofre na nossa frente. Porque é um tipo de violência que acontece entre pares. E com um público que assiste, que reitera a violência. Então, não é na nossa frente, a mãe não sabe o que está acontecendo. E não é para a mãe que ele vai contar. E na escola, eles não vão fazer isso na frente da professora. Não é para a professora que o menino não vai chegar e vai falar, professora, fulano está me assediando, fulano está me ameaçando, eu estou sendo vítima de tal pessoa. Ninguém vai contar. Não vai contar para a professora, não vai contar para o orientador, menos ainda, para o coordenador pedagógico, menos ainda. Ou seja, então, todas essas figuras que atuam na escola ou para o psicólogo, não é? Já que a gente tem agora um programa para pensar, infelizmente ou felizmente, a gente vai pensar por os dois lados, atuação na escola, não é para ele que ele vai contar. Então, veja, é muito difícil reconhecer uma situação, um sinal desses. Então, a gente tem que ir pelo reconhecimento desses perfis de isolamento, de falta de empatia, de características, por exemplo, que as pesquisas já mostram. Então, um agressor, uma vítima de bullying, ela não sorri, ela tem um rosto inexpressivo, ela tem dificuldades de se relacionar com os outros. Um autor de bullying é aquele que expressa soberba diante dos outros. Então, a gente tem que ir por esses sinais. Só que reconhecer isso, e aí termino, reconhecer isso não significa não fazer nada. Reconhecer isso vai além, reconhecer que tem alguém que não somos nós, Rafael, que sabemos o que acontece com esses meninos. Mas tem alguém que sabe quem é o agressor, quem é que está planejando um ataque e quem é a vítima. O menino de Goiânia, você lembra no menino de Goiânia, estava ali? O menino de Goiânia que ganhou um dia antes, aquele menino de Goiânia que atacou o outro, que matou 2 garotos, no dia anterior dele ter matado, antes de ele matar um garoto na escola, de uma escola particular, ele era filho de um militar, pegou a arma e tal, ele ganhou do colega que ele matou no outro dia, um desodorante, na aula de um professor, no meio da aula. O professor falou, opa, está acontecendo aí? Ele, nada não, senhor, tudo bem aí? Tudo bem. Tá, deu um presente para o outro garoto. E tudo bem mesmo, como é que o professor vai saber? Deu um desodorante. Todo mundo sentou, todo mundo sabia, menos o professor. O que era o desodorante? O menino era apelidado de fedido. Quem sabia? Os mesmos que têm acesso à rede social dos meninos. Quem tem acesso à rede social dos meninos? Professor é amigo de aluno em Facebook? Quer dizer, Facebook não é coisa de aluno, né? Porque é coisa de velho, né, gente? Desculpa. Né? De Instagram, de TikTok. Não tem TikTok, mas eles devem ter. Né? Então, quem é amigo de TikTok? De aluno? Aluno? Quem sabe? Esse menino, interessantemente, ele foi numa festa de aniversário. Os alunos foram numa festa de aniversário e era uma festa fantasia. Sabe do que ele foi fantasiado nessa festa fantasia? Do quê? De Hitler. Quem sabia? O professor foi convidado para a festa de aniversário do aluno? Claro que não. Então, como é que nós, professores, vamos saber? Nós não temos como saber mesmo. Não temos como saber. Então, veja, só que isso não tira a nossa responsabilidade. Porque
nós fazemos pesquisa, e tem pesquisa na área de humanas, não é, Tati? Estamos aqui, né, Elisa, né, Claudete? Estamos aqui representando as ciências humanas para dizer o quê? Tem pesquisa na área de humanas que mostra o quê? Que tem quem sabe. Quem sabe? É o que a gente tem estudado. A gente estuda que quem sabe exatamente o que passam os alunos são os próprios alunos. É por isso que tem projetos nas escolas para que os alunos é que ajudem os outros alunos a observar o que eles estão passando e a também, instrumentalizando-os, intervir naquilo que eles estão passando. Perfeito. Agora, estou pensando aqui em reportagens que eu já fiz sobre o tema, entrevistas com especialistas, e a gente discute assim, como enfrentar isso então, né? Qual o caminho para tentar diminuir essa onda de ataques, né? Porque é uma discussão também abrangente, né? E muito se fala, eu sempre escuto, tem que melhorar as políticas públicas, né? Até bonito falar políticas públicas, né? Mas na prática, né? Assim, que tipo de política pública? Por exemplo, reforçar o policiamento e segurança nas escolas. Só isso resolve? É simplista demais? Por quê? Primeiro que, quando a gente tem um problema pontual, eu preciso, e aquilo que tem acontecido diante desse aumento substancial e do medo gerado na comunidade educativa, não tem como a gente não diminuir essa sensação de insegurança neste momento. Então, neste momento, diminuir a sensação de insegurança é uma necessidade. E essa comunidade educativa precisa da resposta da escola para essa diminuição. E isso significa afunilar a entrada dos alunos na escola, para poder ter uma sensação. Por que eu digo sensação? Porque alguém de nós consegue garantir que não haja um ataque agora, neste momento aqui, na Unesp? Alguém de nós consegue garantir que nós estejamos 100% seguros neste momento aqui? Porque a Unesp aqui é uma instituição de educação, não é? Então, nós estamos falando de ataque às escolas. Se estamos falando de escolas, não estamos falando só da educação básica, estamos falando de educação no geral. Então, não dá para a gente garantir. Então, dá para a gente diminuir essa sensação de insegurança, tá certo? Então, para isso, a gente afunilar a entrada das crianças, sabe aquilo que a gente faz nas escolas? Então, por onde elas vão entrar, colocar, então, o policiamento em volta, a ronda escolar, o patrulhamento em volta da escola, para que haja, de fato, para que a comunidade, para que as pessoas cheguem até a escola com essa sensação de segurança, dá para fazer, e é importante que se faça. Colocar as escolas que são particulares, então, que não têm essa possibilidade da ronda escolar, que é para as escolas públicas, ter um segurança na porta da escola, para que possa receber as famílias. Pode ser feito também. Ter um disque denúncia para que quaisquer situações que possam ser sinais de que alguma coisa vai acontecer, pode nos ajudar a ter uma sensação de maior segurança. Isso a nível municipal pode ser feito também, porque vai diminuir essa sensação. Sim, ter um botão de pânico para que a gente possa, então, se de repente acionar, se de repente botão de pânico é maneira de falar, né? É tipo, aciona um número, isso as redes de ensino podem fazer, as redes municipais, a rede estadual pode fazer, pode diminuir, isso tem sido feito, pode diminuir, sim, para este momento é pontual. Sim, mas isso vai reduzir? Pode reduzir? Eu não sei te dizer se vai reduzir no sentido do cara que vai escolher, porque tem lá, se a gente pegar, por exemplo, o próprio perfil, e a gente tem um monte de post
desses meninos que estão no Twitter discutindo desses ataques, eles possam assim, estão aumentando a polícia na escola. É só a gente matar 2 e está tudo bem. Porque quem entra na escola para matar não espera sair, Rafael. É kamikaze. Vocês sabem o que é kamikaze, não é? Ou seja, ele não está preocupado se ele vai sair ou não. Isso significa o quê? Colocar uma câmera, ele vai fazer assim para a câmera só. Não inibe. Não vai inibi-lo. Então, ele está rindo, enquanto a gente está colocando a polícia, ele está lá, e a gente tem postagem deles rindo, e falando, a gente mata, 8h30, elas estão dizendo para a gente, a gente vai lá e mata o policial primeiro, e está tudo bem. Então, eles estão postando isso. Então, isso pode fazer com que ele escolha uma mais vulnerável? Pode. Porque existe uma coisa que a gente até, no nosso grupo, a gente até brinca que existe uma debilidade boa da escola, que é uma fragilidade da escola, que a escola não é uma cadeia. Então, é claro que ela é frágil. Ela é frágil, por natureza. Você sabe o que a gente encontra na escola? Professores que não são professores ainda. Pessoal, André, Vitor, vocês que são de escola, meninas que são de escola, olha só, Clélia, o que a gente encontra em escola? Não é? Guarda-chuva era na nossa época, né, que esqueceu, né? Não esquecem mais. Né? Mas aparelho de dente, não encontro na escola, torto direito? Gente, vocês sabiam que criança esquece aparelho de dente na escola? Óculos, né? Mas por quê? Porque a escola é um lugar de... Ninguém está pensando, eles estão brincando, eles estão se encontrando. É um lugar de encontro por natureza. Não é? Então, há uma debilidade boa da escola. E isso é importante que continue. Então, na verdade, é claro que o cara que vai escolher uma escola vai escolher a mais vulnerável? Talvez escolha. Até porque, veja, os Estados Unidos implementaram várias políticas para reduzir os ataques. Colocaram polícia dentro da escola, colocaram professores com armas dentro da escola, e isso não reduziu os ataques. Nós tivemos ataques aqui em escolas cívico-militares. Isso não impediu os ataques. Então, neste momento, a eficácia pontual da conta, ela minimiza, mas ela dá conta? Não. Até porque colocar polícia dentro da escola sai muito mais caro, de fato, do que articular todas essas condutas a curto prazo, neste momento, e, a longo prazo, investir, de fato, naquilo que de mais importante há em termos de como fazer para que estes meninos e meninas, quando eu for falando menino e menina, não se sintam excluídos, não se sintam isolados, se sintam pertencentes nesse espaço que é, por excelência, o lugar de conviver. Perfeito. Bom, já são 8 e já caminhamos, 8h30, né? Vamos fazer só um apanhado aqui, vou pedir aí para o pessoal colocar aqui o slide para a gente arrematar essa questão das propostas, né? Dos caminhos. Então, falamos aí do policiamento, enfim. Vamos ver aqui, ó, maior controle de armas de fogo. Professora, se a senhora quiser fazer algum comentário pontual, a senhora, por favor. Mas a gente vê ali, ó, maior controle de armas de fogo e munição, aprovação de projetos de lei que visam uma maior regulação e responsabilização das plataformas das redes sociais. É aquilo que a gente falou das fake news, né? Entra aí, acho que é o caminho. Perfeito. Também, né? Que a gente viu. E da responsabilização de quem divulga, gente. Lembrem, divulgar não só fake news, mas compartilhar cenas de violência também tem que ser responsabilizado. Quem as divulga e quem compartilha. Isso também precisa ter algo dentro desse projeto de lei que a gente tem lutado para que isso aconteça. Entendi. Avançando mais um pouquinho aqui, o que mais que a gente tem aqui? Opa! Essas são as ilustrações. Monitoramento de redes, inteligência, o que mais? Aqui, aquilo que a gente
que eu perguntei para a senhora, professora, né? Aumento da segurança significa maior eficácia? Então, a senhora já respondeu essa parte, né? Comentou dessa história dos Estados Unidos, né? Volta um pouquinho ali, por favor. Opa! Aqui, ó. Este ano, até o final de março, 12 tiroteios em escolas. Também é um número, né, que chama atenção. Estados Unidos. Aqui está falando da questão dos Estados Unidos, aquela questão da segurança. Então, a senhora essa parte respondeu, né? Sim. Vamos avançar um pouquinho, então, que tem uma questão que eu acho legal aqui. Por favor, pode avançar, gente. Contratação de psicólogos. Esse é um caminho também para tentar trabalhar aí essas crianças, esses adolescentes. A senhora defende isso? Por quê? Perfeito. Veja, tem duas coisas importantes que a gente tem que lembrar. Primeiro, lembrar que não se faz política pública, e é legal que a gente tenha aqui 3 secretários de educação representando, né? Porque, o que é uma política pública? Então, uma política pública é só porque é escola pública? Não. Uma política pública é um conjunto de ações, não é? Regulamentadas por legislação para se implementar uma determinada proposta que tenha continuidade, que ela permaneça, que ela não seja que ela não seja instituída apenas por um tempo de governo, por um plano de governo, apenas pelo tempo em que um determinado prefeito ou sei lá, governador esteja presente, né? E que articule a sua implementação. Ou seja, ela não é só uma lei, mas ela é a forma pela qual essa lei vai ser organizada, vai ser colocada em ação, não é? Então, isso é para a escola pública, tanto para a escola particular. Então, quando a gente fala em política pública, a gente não está falando só da escola pública, a gente está falando da escola particular também. Então, a importância da gente pensar que o início da política pública precisa ser o diagnóstico da realidade local. Então, a demanda local. É por isso que e isso funciona, por isso que a gente faz o diagnóstico do clima, da convivência, daquilo que a realidade pede. Como é que é a realidade onde eu estou inserido? É por isso que eu preciso de pesquisa. É por isso que, e aí que ajudam as pesquisas. E as pesquisas não só para investigar a realidade local, como as pesquisas que nos apontam também dados interessantes, por exemplo, numa pesquisa muito atual, nós encontramos um dado que pode orientar, que orientam essas políticas. Um dos dados é a violência na internet, onde começam os ataques, não vem da escola pública, vem da escola particular. Ela está relacionada à escola particular. Então, espera. Então, a política pública precisa ser o quê? De trabalhar com o quê? Com o convencimento de que cyberconvivência precisa ser um tema urgente da grade curricular de todas as escolas, inclusive ou mais daqueles que têm acesso irrestrito à vida digital, certo? À vida virtual. Pronto, é uma orientação, tá certo? Outra orientação eu preciso saber, meninos e meninas de escolas, tanto escola pública como de escola particular, outro dado de pesquisa, não tem diferença aí, tem sofrido com questões de saúde mental. Então, eu preciso de investimento nisso, mas aí não dá para ser com psicólogo, só com atendimento, porque o atendimento na escola de um psicólogo não pode ser atendimento clínico, porque é aí que está a diferença. Eu não posso tratar saúde mental dentro da escola como um problema de saúde, porque saúde mental dentro da escola é um problema de sofrimento, ele está em sofrimento. Então, eu preciso de um psicólogo, de fato, que pode orientar e articular com a rede de proteção. Porque eu tenho que ter uma articulação da escola com a rede de proteção. Quem é a rede de proteção? O CRAS, o CREA, todo o sistema de atendimento psicossocial, de atendimento psicológico, de promotoria pública, de conselho tutelar, que precisa funcionar.
Então, quando eu falo de uma política pública, por exemplo, para uma estratégia de convivência, eu tenho que pensar na formação de professores que trabalhem no seu cotidiano em atender como fazer com que estes meninos e meninas que estão mais ansiosos, que estão mais deprimidos, eles possam, então, se sentir mais valorizados, se sentir mais motivados no seu cotidiano. Porque senão o que eu vou fazer? Eu vou instituir que eu preciso de um psicólogo e cada vez mais eu vou precisar de mais psicólogos. E eu não vou dar conta. Espaços em que os alunos possam atuar como protagonistas, eles observam a realidade, eles atuam, de participação efetiva dos alunos nos processos de tomada de decisão, de grades curriculares diferenciadas, e aí sim, então, o trabalho com a contratação de psicólogos, ela entra dentro dessa grande, ponta, né? dentro de uma das pontes, uma das a gente chama de uma das pernas da cadeira. Porque se eu pensar nisso, se eu pensar na contratação de psicólogos isoladamente, eu terceirizo o problema. Perfeito. Professora, falamos bastante, se a senhora quiser tomar uma água, relaxar um pouquinho, vamos abrir o nosso papo aqui, para quem está com a gente, também acompanhando a gente pela internet, e falando de políticas públicas, não sei se a galera tem alguma pergunta, vamos pensando, alguma pergunta, algum caso para contar, enfim, né, alguma experiência de vida também relacionada a essa questão de violência nas escolas. Mas, professora, falando de políticas públicas, aproveitando que a gente tem a presença de secretários, né, que representam algumas cidades da região, como Araraquara, Itápolis, Batatais, queria saber se um dos secretários poderia falar um pouquinho na sua cidade, ou aqui mesmo em Araraquara, ou nas outras, como é que vocês estão discutindo isso? Quer dizer, alguma política pública na prática que possa ser implementada, sendo discutida, para justamente resolver esse problema? Alguém poderia colaborar com o nosso papo, que é legal, né? Já que eles estão aqui, por que não? Falamos, né? Os secretários, a Clélia, Vai, Clélia. Boa noite. Noite. Prazer estar aqui, viu, professora querida? Eu diria que a gente, antes de mais nada, eu até comentei isso, nós estamos buscando auxílio. Né? Nós temos, né, discutimos muito durante esse tempo todo dessas inúmeras ocorrências. Acho que a primeira grande coisa é se investir, né, e revestir-se, né, de uma calma e tranquilidade para, primeiro, entender que esse não é um fenômeno que atinge as mais de 400 mil escolas públicas e privadas do país. Né, a primeira coisa. Depois, porque o fenômeno da violência não é algo intrínseco à escola. Né, eu confesso que fico estarrecida, né, quando alguns comentários e até mesmo alguns artigos insinuam esse tipo de ação, ou que é um fenômeno próprio das escolas públicas, né, que atendem a maioria absoluta da população. Acabamos de ver que não se trata disso. Então, acho que a gente tem que ter, antes de mais nada, muita tranquilidade como gestor, né, e como gestoras, para entender onde é que as nossas pernas alcançam e qual é o nosso fazer nesse universo todo. Eu acho que a primeira grande coisa é não ter nenhum problema de dizer, nós precisamos de parceiros para essa discussão. Em alguns momentos, aqui, a gente fez isso, né, a gente contou com todo o staff, né, de parceiros da segurança pública, porque naquele momento precisávamos mesmo deles, né, especialmente no primeiro dia da tal ameaça. Mas enfrentamos isso, né, de cabeça muito erguida. Né, e a primeira coisa, assim, nós não temos, né, incidentes desse tipo, e não temos que ficar num pavor monstro de que amanhã vai acontecer conosco. Né? Vamos tentar entender o que está acontecendo, onde está o problema, e resolver onde estão os problemas. Né? Então, acho que
aqui, né, exemplo de várias outras cidades. A elaboração de um manual para que a escola, de um protocolo, né, ou de minimamente de um, né, de como é que ela entende as ações que ela deva fazer no cotidiano, o que eu faço agora? Né? Que medida que eu tomo? Né? Como é que eu entendo isso? Como é que eu dialogo com a minha comunidade? E tem muita revestir, inclusive, o outro, né, que compõe aí o processo da rede, do entendimento de rede ou de sistema de ensino, que a gente tem que acalentar e acalmar pai e mãe. Porque esse é um país de traços militarescos. E a primeira coisa, quando se fala diante de uma agressão, é vamos colocar cerca elétrica concertina e policial armado de AR-15 na porta da escola. Né, que a gente acabou de ver por essa, né, pesquisa tão séria e tão relevante, que isso também não resolve. Né? Então, investimos nesse protocolo, né, e estamos investindo num diálogo, né, de médio e longo prazo, num processo que a professora me falou que me parece extremamente correto, que é de formação e entendimento do que a escola pode fazer e o de que a escola não pode fazer. A violência é um problema da sociedade, e a escola não é uma ilha, e acaba recepcionando parte. Assim como na semana que passou, a gente viu, né, que isso campeia. Né, um policial que invade uma delegacia onde trabalhava e mata todos os colegas. Então, esta não é uma questão que atinge somente a escola, mas como escola a gente deve, né, entender do que se trata e qual é essa relação de uma sociedade violenta, né, que tem se armado nos últimos anos, né, e que a gente precisa desarmar dentro da escola. Né, não do ponto de vista físico, porque não vai estar lá, mas desarmar do ponto de vista de concepção de sociedade. Né, e qual é, né, o papel da escola, né, nesse universo essencialmente educativo. E é nele que a gente tem que perseguir. Né, e aí eu acho que nós aqui, a gente tem se falado muito, né, no âmbito, inclusive, da Undime, e é nisso que a gente tem colocado todos os nossos melhores esforços, é investir fortemente num processo de médio e longo prazo de formação, que abranja todos os componentes da comunidade escolar, né, e, ao mesmo tempo, que, nessa estratégia de pinça dentro e fora, fortalecer as nossas redes, para que essas redes, que têm como, inclusive, fazer um combate mais apropriado com o mundo cibernético, né, com o enfrentamento, né, de um atentado, né, ou de uma tentativa, né, de ameaça contra a escola e contra as pessoas que estão lá, que possam ser criminalizados. Acho que a sociedade também precisa entender e sentir, né, que o que se faz, né, quando a gente viu, às vésperas do 20 de março, um bando de jovens dizendo, né, o que ia ocorrer, né, numa fake news absurda e reproduzida a milhão, né, inclusive no interior da escola, por pessoas que deviam ter, né, essa formação consciente de que aquilo estava dando, né, as premissas necessárias para ampliar, né, o significado e o alcance de mensagens como essas. Então, me parece que esse é o grande investimento que a gente tem que fazer, né, que é investir fortemente para que a gente entenda o que tá acontecendo e propicie ambientes mais saudáveis no interior da escola, e mais respeitosos no interior da escola. Né, isso é possível, mas a gente não pode achar que a escola dá conta de tudo, porque nós temos o limite de ser escola, e o limite do nosso papel é função social. Então, a gente precisa de toda a sociedade nesse grande entrelaçamento, nesse grande combate à violência, especialmente essas, que atinge gente tão jovem, gente tão promissora, né, e gente tão cheia de vida, que são os nossos meninos e meninas. Desculpa, falei muito. Obrigado, secretária de Educação aqui de Araraquara, Clélia Mara dos Santos. Professora, vamos fazer o seguinte, eu queria ouvir a galera aí, né, o pessoal que está estudando a turma do fundão. Alguém tem alguma pergunta para a professora Luciene? Tem ali. Tem microfone? Eu vou lá levar. Se leva? Então tá bom. Me fala qual é o seu nome, você está em que ano aí da faculdade? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, é muito bom ouvir vocês. O meu nome é Adrima, eu estou no meu 5º ano de Ciências Sociais e eu sou professora do CUCA de Boa Esperança. Inclusive, hoje, nossos alunos estão aqui, uma galera aqui vendo vocês. Boa Esperança do Sul? Boa. E a minha...
Obrigada, gente. E a minha pergunta vai ser direcionada um pouquinho para ele, se possível, né? Você comentou, fez uma fala sobre quem sabe o que passa com os alunos são os próprios alunos. E pensando nisso, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho de como eles, dentro da sala de aula, dentro da escola, podem atuar para pensar essa segurança, né? Como eles podem conviver entre si, como podem evitar essas violências, como podem lidar com elas de alguma forma. E aí, se possível, fazer uma fala direcionada a eles, essa atuação do estudante dentro da escola seria interessante. Obrigada, viu? Sejam muito bem-vindos! Que coisa boa ter vocês aqui. Muito bom saber que tem gente tão entusiasmada por essa temática também. Tá vendo só? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é uma coisa que a gente tem dito muito no nosso grupo, que a gente luta muito para desmistificar. Adolescente não é aborrecente, sabe? Não é? Porque adolescente, se tiver... o problema da gente achar que todo adolescente é vagabundo, achar que é o mal, ou que é violento, é porque a gente não dá escolha para ele. Se a gente der, ele escolhe o bem. Sabe? O próprio desenvolvimento humano... Cadê o pessoal da psicologia da educação que está fazendo a disciplina educação? Os meus alunos que estão aqui, vou passar a lista de presença. Cadê lá. a psicologia da educação aí? Tá aqui. Vocês, tem que aí passar a lista de presença. Então, aprendendo isso agora, característica do pensamento do operatório formal, não é? Do pensamento do adolescente. Qual é a característica do pensamento operatório? Qual é a característica do ponto de vista afetivo? Como é que é o pensamento do adolescente? Ele tem um sentimento ideal. Esse sentimento ideal é próprio do adolescente fazer o quê? Desejar resolver o mundo da casa dele. Sabe por que o adolescente fica lá, né, não fazendo nada? A gente acha que o adolescente está lá esticado, não fazendo nada. Está resolvendo o mundo, não está? Lá do quarto, não é? Não é a coisa mais bonita do mundo saber que o adolescente está tentando resolver a vida de todo o planeta? Então, dar a ele a oportunidade de fazer o bem, que ele escolhe o bem. Então, meninos e meninas que estão aqui, vocês podem escolher fazer o bem. Como? Quem está aí que pode tirar essa tela e colocar por favor, quem está, meninas do Kant que estão ali, abre um site para a gente chamado www. Está aqui, eu estou falando lá com quem está lá, www.somoscontraobullying.com.br. Aqui, meninos, vocês bullying com isso.com.br. Vai ficar feio a gente errar aqui, né? Ai, minha nossa mãe. Vai lá. Então, se vocês entrarem nessa página aqui, que é a página, é uma página de dentro do GPEM. O GPEM tem 2 linhas de pesquisa. Numa das linhas de pesquisa, a gente mantém essa plataforma aqui, que é a plataforma que tem os estudos mais específicos sobre o bullying. Como eu disse para vocês, o bullying é um tipo de violência que tem características muito peculiares, e essas violências que têm acontecido agora, elas se aproximam um pouco do ponto de vista psicológico, não sociológicos, antropológicos, filosóficos. Isso tem outras características, claro. Mas não entrou, professor, aqui. Oi? Não entrou aqui. Não entrou? Que pena. Tenta lá de novo. Mas somos contra o bullying. Eu sou teimosa. Somos contra... Eles sabem. Somos contra o bullying.com.br. Nesse site, vocês vão encontrar a plataforma das equipes de ajuda. O que são as equipes de ajuda? Você me pediu o que eles podem fazer. Então, tem várias experiências e como montar uma equipe de ajuda, tá bem? Vocês podem montar uma equipe de ajuda, que é um tipo de um sistema de apoio que a gente estudou, investigou, organizou, adaptou para o Brasil,
para mostrar que dá certo, que tem várias escolas, e nesse site, depois que vocês entrarem nessa plataforma, tem um monte de escolas que fazem parte de uma rede de equipes de ajuda do Brasil, tá bem? Tem escola em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, vai, meninas, me ajudem, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santo André, Guarulhos agora, né, Natália? Acabou de voltar de Guarulhos. Vai ter em Batatais, né, Vitor? E um monte de outros lugares, se Deus quiser, aqui em Araraquara, em um monte de lugares, né? E a gente tem essas escolas, essas redes de alunos que são adolescentes, não é? Os jovens, eu estou agora tratando adolescente e jovem, tá? Embora do ponto de vista psicológico tenha um pouco isso, mas a gente está tratando igual. E que eles, então, são formados, são instrumentalizados para poder observar, atuar, se aproximar e poder ajudar aqueles que precisam de ajuda. Tanto quem sofre, quanto quem comete essas formas de violência. Lá vocês aprendem, porque se eu fosse ficar falando como é que vocês fazem, a gente ia ter que ficar aqui mais ou menos até semana que vem. Né? Então, não dá. Então, aí, dá uma olhadinha lá que vocês vão aprender a fazer equipes de ajuda. E, se precisar, tem um e-mail lá que a gente pode ajudar. Né? Somoscontrabullying.com.br. Isso mesmo. Muito bem. Agora, tem pergunta, meninas, da internet? O pessoal que tem? Opa, então vamos lá. Vai lá, Heloísa, manda ver aí. A Carla, ela perguntou: se eu estiver na sala de aula e desconfiar de alguns comportamentos do meu aluno, como devo abordá-lo ou acolhê-lo? E aí, hein, professor? Ixi, dependendo de como assim, de que sinal, não é? De como é que como devo abordá-lo, a gente precisa, em qualquer que seja a situação, sempre descrever o que a gente está vendo e nunca julgar. A primeira coisa, né, gente? De violência ou não, ou se tem algum sinal de ser um agressor ou não. A primeira coisa que a gente faz e que aprende quando a gente, né, que a gente ensina os professores é se utilizar de algo que é a comunicação não violenta. Uma das características da linguagem descritiva é você observar e descrever o que você vê. Então, percebo que você anda bastante quieto, estou vendo que você tem sido, você tem ficado bastante quieto no seu lugar, você não tem participado das atividades, tem alguma coisa acontecendo com você, estou percebendo que você tem se irritado com facilidade. Eu descrevo o que eu estou vendo. Acho que é uma maneira bem adequada da gente poder chegar perto do aluno sem julgá-lo, porque se eu já chego e falo, você está fazendo isso, você está fazendo... Eu acabo emitindo uma opinião e emitindo também um julgamento sobre ele. Então, a primeira coisa é descrever e observar, não é, gente? Observar muito, porque a gente precisa sempre dessa observação constante de como eles estão, de como é que eles se relacionam. Nunca vou me esquecer de uma cena, lembra, meninas, de um aluno das equipes de ajuda de uma das escolas que a gente mantém esse trabalho, que eles diziam assim, que eles observavam um aluno que ele ficava o tempo todo no celular, na hora do intervalo. E chamava a atenção deles, porque cada vez ele estava no celular, e quando você me chama, eu estou no celular, eu demoro alguns instantes para, assim, que sejam segundos, mas eu demoro para parar de digitar, se eu estou digitando, e olhar para você quando você me chama, né? Então, ô, Luciene, oi, né? Até às vezes, eu até, oi, oi, né? Então eu paro aqui para ir. Mas era tão imediato que chamou a atenção deles. Tipo, me chama, Rafael, só para a gente fazer a dramatização Vamos aqui. lá, vai. Luciene. Chamou tanta atenção deles que eles começaram a perceber que, na verdade, isso aqui era uma farsa. Ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém.
E ele fazia de conta que ele estava o tempo todo no celular, porque ele tinha vergonha de não ter ninguém para conversar. Ele ficava todos os dias, o tempo todo assim. E isso chamou a atenção desses alunos, que começaram a perceber a dinâmica, a reação desse menino diante dos outros, que ele nunca estava em nenhum grupo, só que isso não era só no recreio, isso era na sala de aula, isso era em vários contextos. Então, a dica para essa professora que está perguntando, primeiro, não é só na sala de aula, não é? É em todos os contextos da escola. A gente precisa estar com um olhar atento à hora da saída, à hora do recreio, a todos os momentos em que essa criança está, porque quem é que vem buscar, com quem ele vai embora, se ele sai correndo, aquela criança que sabe que corta caminho, que sai correndo, que não quer vir para a escola, que tem dor de barriga, isso tudo são sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa com ela. Tudo bem. Tá bom? As meninas já vieram ali com a Dália, né? 8h50. Meninas, tem mais aí pela internet? Aqui presencialmente tem alguém? Alguém levantou a mão ali ou não? Ah, não. Não, né? Não foi. Então vamos pela internet. Quem que está aí? Tem mais uma, que é a Ana Cristina, e ela pergunta, professora Luciene, a senhora acha importante a escola aproximar cada vez mais a família para dentro da instituição, como forma de combater e prevenir casos de bullying ou ataques? Se sim, por que cada vez mais as escolas evitam essa prática? Observação, pelo menos é algo que eu vejo com muita frequência. E aí, professora? Acho que uma das coisas bonitas que a pessoa que perguntou falou é essa ideia de se juntar com a família, não no sentido de um processo queixoso, não é? Então, a pessoa que perguntou já disse isso. Eu não me junto com a família para me queixar do aluno. Porque tem uma coisa que... claro que a gente sabe, e vou brincar com vocês, quem são professores aqui, a gente sabe o quanto é difícil uma relação com as famílias, e o quanto, em muitos casos, quando a gente conhece a família, a gente entende o comportamento de crianças e de adolescentes, muitas vezes, que também não tem a quem recorrer, exatamente porque são vítimas também de famílias negligentes, de famílias que são... que não conseguem também manter limites com seus próprios filhos, ou que não são, em que falta o afeto, ou que falta, de fato, o limite. Mas a relação que a escola precisa manter com a família não pode ser numa relação de queixa, porque qualquer que seja a situação, a escola ainda sabe mais o que fazer, não é? Porque nós somos profissionais que educamos e que meninos, meninas, salvo os adolescentes aqui, os jovens, vamos chamá-los assim, que estão aqui, que não estão sendo formados para serem professores, não é? Os demais serão professores. Então, estão estudando para isso. E, portanto, tem por obrigação, se não saber o que fazer, procurar saber o que fazer, não é? E, portanto, o pai não sabe o que fazer. E aí a gente tem que pesar sempre isso. Então, quando chamar a família, não significa queixar-se sobre o que é que o seu filho faz isso, ou deixa de fazer isso. Mas o que nós, escola, estamos fazendo com o seu filho aqui, o que nós podemos fazer juntos, o que o senhor, o que a senhora pode fazer também na sua casa, como nós podemos juntos fazer para que essa criança, para que esse adolescente possa melhorar nisso. Então, há algo que é bastante importante, é claro, não dá para dizer, não dá para achar que a escola, a Clélia tem toda a razão, sozinha vence os problemas da sociedade. Ela não vence. Ela do mesmo jeito que não dá mais para achar que professores sozinhos vencem o problema da violência na escola. Não vencem,
não é? Se nós não abrirmos espaços para o protagonismo dos alunos, nós não venceremos, porque eles são muitos e nós podemos contar com eles. Isso é fato, não precisa nem de pesquisa para dizer isso. Mas, se ainda precisarmos de pesquisa, tem as pesquisas que mostram. Tem mais uma pergunta? Quem que queria fazer? Boa noite, obrigada, Luciene, pela fala. É uma fala que abre para outras questões, né? Que a gente não consegue dar conta aqui. Mas eu vou trazer algumas questões que foram surgindo durante a tua fala, e não se sinta na obrigação de responder, tá bom? Mas é mais assim, quando você fala do bullying, né? Eu fiquei pensando, eu já vi, não sou da área, mas eu já vi relatos de pesquisa que pessoas negras são as que mais sofrem o bullying. Aí eu me pergunto, por que então são as pessoas brancas? Assim, se a gente fosse fazer uma relação do bullying, né, como algum gatilho para eles serem violentos, por que a gente vê mais pessoas brancas e não as pessoas negras que sofrem mais bullying, né, a praticar? Essa é uma questão. Deixa eu ver agora que outra, né? Porque eu falei, eu acho que tem um componente aí racial que eu não sei se o quanto a área já avançou para discutir, né? A outra coisa, eu fiquei pensando, acho que quando você fala muito do protagonismo do adolescente, me vem muito a ideia de uma escola realmente mais democrática. Não entendendo a escola como espaço para resolver os problemas, mas o espaço de escuta, porque é onde o pessoal passa mais tempo e convive com os coetâneos, né? E me lembrou o exemplo da escola de Heliópolis, a Campos Sales, que eu fui fazer uma visita 2 vezes lá. E o diretor idealizador daquele espaço, né, assim, na verdade a escola é municipal, mas como o formato que está agora foi o Braz que implementou, que é uma escola sem muros. Então a escola, né, enfim, a comunidade tem acesso o tempo todo à escola e a escola está mais protegida. E protegida sem muros. Né? É lindo, né? E aí, é lindo. E aí eu fico pensando no sentido que a escola tem para toda aquela comunidade e também para os alunos. Enfim, são essas questões que me vieram a partir da sua fala, e aí você fica à vontade para responder. Primeiro, Tatiane, muito obrigada pelas perguntas. A gente está querendo emendar aqui, pode ser? E você já dá Pombo, vai. Também na mesma linha da Tati, né? Das coisas que a gente fica pensando a partir da fala, assim, eu queria também, né, que a Luciene falasse sobre isso conosco, e a gente pudesse pensar, porque eu fico assim pensando, quando a gente olha, né, aumentou o número de armas, aumentou o discurso de ódio, aumentou tudo isso, mas a escola, mas a gente não vê ataques às igrejas, a gente não vê continuamente ataques a outras instituições, né? E daí eu fico com a impressão de que talvez a gente tenha, no caso da escola, um componente, né, que eu acho que a gente precisa pensar, que o Brasil vive há mais de 40 anos um processo de desqualificação da função da escola, que é a função de garantir que os alunos tenham acesso ao conhecimento formal, de que os alunos tenham acesso ao conhecimento, e eu fico pensando que se a escola se esvazia da função dela, que é de garantir que os alunos tenham acesso ao conhecimento, ela passa a ser palco de qualquer outra coisa. A gente pode pensar isso a respeito de qualquer instituição, né? Eu tenho falado isso com os alunos. Imagina se a gente vai na igreja e o pastor ou o padre reúne a gente lá para falar de qualquer outra coisa que não seja sobre o conhecimento religioso. Você esvazia a instituição daquela função, né? Então, assim, eu, né, fico pensando que esse pode ser, né, assim, uma das justificativas, né? A escola deixou de cumprir a sua função essencial, que é de garantir que os alunos se apropriem dos conhecimentos historicamente construídos, conhecimento da ciência, da filosofia e da arte, e aí a hora que você tira a essência da instituição, ela passa a ser palco para outras práticas, né? É um pouco isso, só para a gente pensar.
Que coisa boa, obrigada, Elisa. Tantas reflexões bonitas e que a gente poderia estar discutindo, e isso aqui é legal. Então, vou tentar resumir as duas ideias, porque estou vendo um movimento dos alunos também, né, para a gente encerrar. Primeiro que, por isso é que não dá para dizer que os ataques são problemas de bullying, Tati, porque eles não o são. Existem, sim, existem várias pesquisas que mostram que vítimas de bullying existe um problema muito maior entre negros e serem vítimas de bullying. Então, existe o racismo é uma das causas, uma das características, não causas, mas dos que são vítimas de bullying. Eles também são vítimas de racismo. Então, negros são mais vítimas de bullying do que brancos, ou do que não negros. Isso é fato. Agora, o que os leva aos ataques, veja, não é só o bullying, mas é muito mais a questão moral. Ou seja, é exatamente lembra que o Rafael até chamou a atenção? Não é o problema, essas características são também importantes, a da saúde mental, é incomum eles têm o ato de ter sofrido algum tipo de afastamento, de discriminação, de ter sido excluído, de ter sido vitimizado, é verdade, mas este não é o maior fator. O maior fator é, de fato, ele acreditar-se, julgar-se superior ao outro. Sim, uma questão, do ponto de vista da epistemologia genérica, a gente chamaria de heteronomia. Então, a gente pode chamar de um problema moral, que é exatamente esse subjugar o outro, não ver a dignidade do outro, não é? Então, que leva então, a me juntar com aquele que é misógino, que é xenófobo, que é xenófobo, falei certo? E que todas essas que são características dessas outras formas de violência. Então, por isso é que ele é branco. Interessante, né? E que ele faz a sua vítima, o negro faz a mulher, porque a menina lá, as vítimas, né, as meninas que são vítimas desses garotos, elas são vítimas de uma cultura machista também, não é? Que são colocadas como servas, escravas, são menores, são diferentes. Opa, perfeita a sua análise. Aí, agora eu já esqueci a fala da Elisa. Da escola mais democrática sem muros, perfeito. A gente tem usado muito a expressão da Helena Singer, a escola sem paredes, porque é a escola que, primeiro, que não dá mais para dizer, porque não tem mais parede. Não é? Então, quando eu penso na vida digital, na vida virtual, como é que eu falo de parede aqui se eu estou falando com você, se eu estou falando com pessoas do mundo todo? Não é? Então, virtualmente. Não existe mais parede na escola. Então, nunca fez tanto sentido a gente falar de uma escola sem parede, portanto, sem muro. E aí você está falando de algo que é garantir que o que as políticas públicas, as pesquisas têm mostrado que os países que construíram políticas públicas que conseguiram mitigar a violência, conseguiram fazê-lo como, Tati, Chile, Colômbia, México, que são os nossos irmãos aqui que tem pelo menos uma característica muito comum com a nossa. O que eles conseguiram fazer? Por que eles conseguiram? Porque eles investiram exatamente no contrário da violência, que é na promoção da convivência, que é exatamente no adverso, que é uma convivência positiva, que é investir nas situações, meninos, meninas que estão aqui, em situações do bem, na organização de assembleias, em que os alunos possam participar ativamente no processo democrático, em que os alunos tenham
aulas em que eles possam participar, em que eles possam pensar, em que eles sejam, em que eles participem, em que eles possam organizar as regras da escola, em que eles possam organizar de forma os projetos científicos da escola, ou seja, que haja um novo jeito de trabalhar. Então, as escolas que deram conta de as políticas públicas que deram conta de superar a violência são aquelas que investiram no seu contrário, na promoção da convivência. Por isso, o seu aspecto positivo. Por isso que a gente fala na convivência positiva. Isso é dado de pesquisa, isso a gente já tem conseguido, Europa já avançou, América Latina avançou em alguns países, o Brasil, infelizmente, só tem a lei que dirá, e olha lá ainda. Né? Agora, acho que isso acho que é um dado, Elisa, que se soma, essa explicação, é uma das explicações que validam a ideia da importância da escola. E também que se justifica a escolha da escola. A escolha, a importância da escola. A escola não é aleatória a escolha da escola por esses criminosos. Primeiro, porque não vai causar tanto impacto social, impacto eu matar no show do Coldplay e matar na escola. Né? O impacto vai causar aqui, matar na escola, vai causar um impacto muito maior. Segundo, por que eu não mato em outro lugar e mato na escola? Porque na escola, primeiro, ela tem um caráter, ela representa esse espaço de bem-estar, esse espaço de pertencimento. Isso o que faz, é a explicação mais plausível para garantir que as pesquisas que mostraram que desempenho escolar depende da convivência e não o contrário, é o que mais se justifica a necessidade de pensar as questões de convivência hoje na escola como algo extremamente importante e que valida o esforço de vocês por estar aqui hoje. Muito bem. Tivemos uma noite muito produtiva, não há dúvidas, né, professora? E que toda essa reflexão, né, Rafael, passamos aqui. Oi? A gente tem uma última pergunta Opa, aqui. claro. Ele é um aluno do Cuca, eu vou passar. De Boa Esperança, né? Boa noite a todos. E aí, tudo não é bom? em si uma pergunta, mas sim um relato e pedindo também que busco que vocês conversem sobre, mas sempre estudei em escola pública, hoje faço parte do Cuca, porém nesse meu processo de fundamental e ensino médio também tiveram alguns problemas. E eu diria também que tem muita falta de relações interpessoais e tipo coisas que nos dê a liberdade de nos expressar. Tanto que não somente tipo essa falta de incentivo, mas também que há coisas que acontecem em nossas vidas dentro da escola mesmo que fazem com que nos reprimimos. Eu mesmo em algum momento da minha vida, foi no primeiro ano do ensino médio. Eu era uma pessoa bem tranquila assim, sempre conversei bastante, bem extrovertido. Eu sou agora novamente, mas antes aconteceu tal problema. E foi o quê? Por algumas coisas envolvendo minha aparência ou outras coisas do tipo, um aluno, durante a correção de uma aula de matemática, ele veio por trás de mim simplesmente com aquelas canetas com pontas laminadas, colocou a lâmina no meu pescoço. Tanto que, tipo, após isso, eu acho que ele me fez algum tipo de ameaça também, porém, após, ele veio brincar com os amigos, conversar normalmente, eu fiquei sem entender nada, nunca falei isso para ninguém, nunca consegui conversar com meus pais e me senti reprimido na presença dele e das pessoas das quais ele conversava. E isso mexeu muito com a minha cabeça. Por muito tempo, isso me assombrou muito, fez com que eu mantesse longe desse tipo de pessoa, ou pessoas que parecessem com ele, ou que, sei lá, estava no mesmo meio social. Eu não sei como que eu me libertei disso, mas foi algo que me assombrou por muito tempo. E se ocorresse um efeito bola de neve dele continuar fazendo isso por muito mais vezes, assim como eu vi ele fazendo com outras pessoas, de outras formas, mas eu nunca tive a coragem de conseguir me expressar, acho que por medo, talvez, ou por me sentir mal. E eu não sei, eu consegui me libertar disso por não, assim como disse, não ocorrer esse efeito bola de neve, de acontecer muitas e muitas vezes comigo. Porém, eu acho que um efeito que me deixou muito, eu acho que muitas pessoas também acabam não conseguindo ajudar o próximo, ou ter a capacidade de se ajudar
simplesmente por não conseguir se expressar a partir de algum fato que ocorre, vindo até mesmo de outros alunos. E também, outro ponto é que é difícil ver, é difícil às vezes. Até mesmo na sala ninguém viu, e foi só eu que senti aquilo. E também, por muito que ocorre, até mesmo os professores foram alunos de algum processo da sua vida. E vocês mesmos, não, como aluno, não viram muitas coisas. Então, eu posso não ver o que está acontecendo com quem está do meu lado, o professor pode não estar vendo o que está acontecendo na frente dele enquanto dá aula, ou muitos veem e não têm a coragem de falar, assim como aconteceu comigo. E é isso. Qual é o seu nome? Me chamo Nicolas. Nicolas. Igor, muito obrigada pelo seu depoimento tão sincero e o quanto você está dizendo da necessidade de que a gente tenha espaços para acolher os sentimentos uns dos outros e o quanto talvez se a gente tivesse essa oportunidade de ter esses espaços na escola, você não teria guardado por tanto tempo. Não como você ter a oportunidade de falar sobre isso, mas se a gente tivesse instituído já esses espaços, você se sentiria mais à vontade para falar sobre essas questões e até com seus colegas e tivesse colegas também que pudessem fazer ações contra pessoas, não contra pessoas, mas para ajudar pessoas a perceberem que o que ele está fazendo não é legal. O que essa pessoa fez com você não é legal e ele enxergasse que, epa, todo mundo está vendo que isso aí não está legal, então é melhor eu mudar, porque isso não vai ser, eu não vou ficar bem na fita, né? Então é melhor que eu mude. Quando a gente tem essas ações na escola, o espírito da escola pode mudar, e aí esses agressores eles começam a ficarem mais tímidos para não atuarem mais do jeito que atuou contra você. Muito bem, professora. Fui avisado aqui que o nosso tempo já acabou, já extrapolamos aqui, né? Mas com o depoimento do Nicolas, acho que a gente encerra bem essa noite. Foi uma noite produtiva. Certamente cada um vai sair daqui com uma reflexão, né? Cada um na sua área de atuação aí, aos jovens, aos professores, aos secretários, enfim, todo mundo. Professora, obrigado pelo convite. Agradeço a todos também aqui a participação nessa noite, ao pessoal do centro acadêmico aqui, que eu soube que vocês estão revolucionando aqui a faculdade aqui na Unesp. Parabéns, viu? Muito legal. Agradeço o convite também. Obrigado a todos. Agradeço também a EPTV que me liberou para estar aqui com vocês essa noite. Obrigado. Gente, rapidamente, a gente quer agradecer vocês, aos alunos do CUCA que estão presentes aqui também, dos outros cursos, além da pedagogia. Quer falar? A gente também queria agradecer a todos os membros do centro acadêmico. A gente é em mais ou menos 25 pessoas atualmente, então é bastante gente batalhando aí para o evento estar acontecendo. A gente também queria fazer um agradecimento especial para o STAEP, em especial o Felipe, que ajudou a gente aí com todos os problemas técnicos, tirou foto e tudo mais, está ali por trás das câmeras, fazendo acontecer também. Agradecer a professora Luciene também, o Rafael, os secretários da Educação de Araraquara, de Itápolis, de Batatais. Muito obrigada pela presença de vocês. Pessoal, a gente tem um mini coffee feito de coração mesmo. Ele é simples, mas espero que vocês gostem. A gente também está vendendo alguns livros, todos da área da educação. Eles estão vendidos por um valor bem abaixo do que realmente eles são vendidos online. Então, vocês podem estar conferindo ali, e é para ajudar o centro acadêmico para a gente estar conseguindo mover outros eventos e palestras ao longo desse ano. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Eles querem tudo mudar de lugar. Ah, tá.